Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo de número 3. Eu vou ler primeiramente 2 versículos em uma parte, um versículo um pouco mais adiante. Gênesis 3, versículos 14 e 15. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E o versículo de número 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Podeis assentar. O Gênesis, irmãos, conta inicialmente como Deus criou o mundo e como o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, a maldição, a separação de Deus. Mas logo que Adão e Eva transgrediram, Deus, que os chamou à confissão, mas ouviu deles tão somente desculpas, faz menção à maldição que viria sobre a terra, atingindo o homem em vários aspectos de sua existência, trazendo fadiga ao seu trabalho, morte à duração de sua vida. A mulher teria a alegria de gerar, mas acompanhada de dores. Além do que, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que significava muito mais do que a expulsão de um determinado local geograficamente situado. Significava a expulsão dos privilégios que eles gozavam antes da queda em sua comunhão com Deus. O homem agora estava caído, em ruínas do ponto de vista espiritual. Mas, naquela mesma oportunidade, Deus fez promessas a Adão e Eva, que não se restringiam ao primeiro casal, mas a toda a raça humana, a história humana. E aquelas promessas, que eram promessas redentoras, de provisão para a reconciliação do homem com Deus, de expiação para a culpa introduzida pelo pecado. Aquela promessa, meus amados irmãos, que fora ali dita, mostra que o nosso Deus, ao mesmo tempo que reprova o pecado, oferece ao homem um caminho de salvação. Para que nós entendamos melhor o contexto da queda e da promessa que vamos aqui mencionar, eu reitero uma coisa dita em culto passado, bem passado. Entre Gênesis capítulo de número 1 e Gênesis capítulo de número 2 houve um intervalo. Nós não sabemos quanto durou, mas houve. Porque em Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2, entretanto, diz que a terra era, ou numa tradução mais exata, a terra veio a ser sem forma e vazia. De acordo com o profeta Isaías, Deus não fez a terra para ser um caos, para ser essa situação sem forma e vazia que se vê no versículo de número 2. E há nos livros dos profetas essa expressão em outras ocasiões, sem forma e vazia. Quando essa expressão aparece na Bíblia, é porque antes se fala de alguma destruição,
Um dos profetas diz que Jerusalém ficaria desolada, sem forma e vazia, após ser derrotada por seus inimigos. Então, essa expressão sem forma, vazia, que designa um estado caótico, ela é usada dentro da Bíblia para falar de alguma coisa que antecedentemente estava em ordem, mas foi atacada, foi abalada, foi destruída. Por isso nós dizemos que há um intervalo entre o verso 1 e 2. Deus não criaria uma terra caótica, sem forma e vazia. Naquela descrição que ainda acrescenta que havia trevas sobre a face do abismo. Por isso a tradução exata não é a terra era, a terra veio a ser sem forma e vazia. Embora dizer que era não nos prejudica no que estamos dizendo, mas dizer veio a ser deixa as coisas mais claras. Quando Deus fez os céus e a terra, originalmente, de alguma maneira, Satanás, que naquele tempo era um anjo que servia a Deus, junto com anjos que lhe eram subalternos, estiveram aqui na terra. De alguma maneira, estes anjos eram guardiães da terra. Em Ezequiel se fala que Satanás esteve aqui antes de nós vermos aquilo que está relatado no Gênesis, que leva à criação do homem. Inclusive fala que ele esteve no Éden, jardim de Deus, mas quando se descreve lá em Ezequiel o Éden como jardim de Deus, não se faz alusão a árvores, a sementes, como no Éden aqui mencionado, mas faz-se alusão a pedras preciosas. Era, portanto, um Éden de uma estrutura mais mineral do que vegetal. Mas Satanás rebelou-se contra Deus. Ele disse: subirei acima nos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Se ele assim falou, é porque ele estava embaixo quando este pensamento veio ao seu coração. Uma descrição mais mitológica do que bíblica faz às vezes parecer que o diabo é como se fosse o Deus negativo, a contraposição de Deus, como no maniqueísmo, tem um Deus do bem, um Deus do mal, mas Satanás é uma criatura, é um ser criado. Ele, portanto, nunca estaria à altura de Deus, para ser a versão negativa de Deus. Embora tendo se rebelado, embora tendo saído do propósito para o qual fora criado, Satanás continuava a ser o que sempre fora, uma simples criatura. Mas ele quis que os anjos que ele tinha sob sua liderança para servir a Deus passassem a estar sob sua direta liderança. Ninguém também deve pensar que o diabo quis ser igual a Deus, no sentido de que ele desejasse ter as mesmas capacidades de Deus. Satanás era um anjo de excelência, era inteligente, jamais pensaria uma bobagem dessa, que uma criatura pudesse ganhar a infinitude, a condição que era própria do Criador. O que ele quis foi a atenção de outros anjos. O que ele quis foi que aquela reverência, adoração, consagração dos anjos a Deus fosse a ele direcionada. Ele quis foi se tornar um líder autônomo dos anjos. E foi dessa maneira que ele quis ser como Deus. Mas ele caiu do céu como um raio, como disse Jesus. Satanás
embora tivesse aliciado anjos que viraram demônios, obviamente foi paralisado nos seus intuitos de querer aliciar para além daqueles que já tinha conseguido. E quando Jesus fala que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, isso indica alguma coisa catastrófica, alguma coisa de efeitos cósmicos. Pois bem, quando Satanás cai, ele é derrubado de sua tentativa de entrar no céu para lá conseguir, dessa forma que expliquei, ser semelhante ao Altíssimo. Então essa terra é destruída, o impacto de sua queda é sentido pela criação. Embora ele seja um espírito, os anjos têm uma habilidade de ganhar quando precisam uma forma física. Eles transitam entre um estado de imaterialidade e de materialidade. Anjos apareceram em formas humanas, e portanto a queda de Satanás era a queda de um ser que transitava entre a imaterialidade e a materialidade. Teve impactos no mundo material também, e houve essa situação caótica que é mencionada em Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra veio a ser sem forma e vazia. O que nós temos na continuidade da narrativa é Deus reorganizando o mundo para agora colocar os seres que nós temos presentes e para colocar o homem como o novo líder sobre a terra. Aí nós vemos o Espírito se mover sobre a face das águas. Aí nós vemos a palavra divina: haja luz, e houve luz. E a criação dos seres até chegar no homem. Quando Deus vai fazendo a obra em cada dia, a Bíblia vai acrescentando que o Senhor falou: eis que tudo é muito bom. Mas quando é mencionado que Ele fez o firmamento, embora em relação ao conjunto se diga que Ele falou que era muito bom, logo depois que se faz o firmamento não é acrescentada a expressão que era muito bom, não porque o firmamento não fosse bom, mas porque era onde Satanás estaria nesse novo mundo reorganizado. Ele é chamado o príncipe das potestades do ar. Ele está nos ares, na atmosfera, como nós costumamos falar. E foi a partir daí que Satanás entrou em uma das criaturas, a serpente, para tentar a mulher e por meio da mulher chegar ao homem e levar o primeiro casal à queda. Ou seja, Satanás queria que o novo líder deste mundo não tivesse este privilégio que ele imaginaria ter sido dele no começo. O objetivo era tentar fazer Adão cativo a ele próprio, Satanás, de maneira que o diabo, dessa forma indireta, usurparia o poder do homem sobre a criação. E assim veio a tentação. A queda de Satanás foi mais trágica do que a do homem, porque Satanás era mais excelente do que o homem. Nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. A Bíblia diz lá em Hebreus. Satanás era não apenas um anjo, mas um dos primeiros príncipes, como diz a Bíblia, de posição elevada. E sua queda foi mais trágica. Como nós costumamos falar num ditado popular: quanto mais alto, maior a queda. Quando algo excelente se corrompe, se torna o pior dos piores, porque o contrário do ótimo é o péssimo. Se o contrário do bom é o mal, o do ótimo é o péssimo. Quanto mais algo excelente se corrompe, mais corrompido fica.
E Satanás, diferentemente do homem, não teve um tentador externo, mas ele mesmo fomentou intenções malévolas no seu próprio coração. Portanto, o modo como o mal lhe chegou foi mais grave, porque não veio de sugestão externa, mas de autossugestão. E sua queda foi mais trágica, porque ele, numa posição de excelência, ao transgredir, estava corrompendo a sua natureza e tornando-a, como nós podemos dizer, mais diabólica. Por isso não há recuperação para Satanás. O que lhe restou da personalidade foi apenas a consciência. O demais nele tudo é mal. Ele é o mal consciente. Por isso que a Bíblia o chama de o maligno. Não há salvação para Satanás e os anjos que ele aliciou. Mas em relação ao homem, a coisa é diferente. Muito embora posicionado nessa criação física de modo excelente, como a coroa dessa criação, tendo todos os outros seres e a própria natureza sido colocados em sujeição ao homem, o homem não tinha o mesmo patamar que Satanás tinha antes da queda. E o mal lhe veio por sugestão externa. E quando Adão e Eva pecaram, houve para eles ainda uma promessa de redenção, uma promessa de salvação. E é interessante, irmãos, que quando o homem é salvo, é redimido pela graça de Deus, ele não apenas se liberta da condenação eterna, não apenas ganha o perdão de pecados e reconciliação com Deus, mas ele é colocado numa posição acima dos próprios anjos. O diabo quis fazer o homem despojado da posição privilegiada que Deus lhe colocou, mas o homem redimido é a resposta de Deus a Satanás. A Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O próprio Filho de Deus se fez homem, não se fez anjo, se fez homem. E unidos a Cristo em sua humanidade, com que ele se identificou conosco, nós também assumimos alguns de seus privilégios por sua filiação divina. E somos filhos de Deus por adoção, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Haveremos de julgar o mundo. E assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aqui, quando Deus fala no Éden, ele se dirige à serpente. Naquele momento, Satanás estava usando aquele animal como seu porta-voz. Uma maldição vem que atinge o próprio animal que foi usado, para lembrar à humanidade de que Deus aborrece o mal. As serpentes que eram eretas passariam agora a rastejar e a comer do pó. Enquanto rastejavam, o pó que lhe entraria pela boca. Entretanto, nós temos aqui Deus dizendo que iria pôr inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Interessante que na Bíblia, quando se fala de um ser humano que é concebido, atribui-se a semente ao homem. Nós somos provenientes da semente de Adão, Israel da semente de Abraão. Daí porque a expressão sêmen refere-se ao espermatozoide, não ao óvulo. No entanto, Deus falou ali da semente da mulher, mas na lógica bíblica a mulher não teria a semente, mas a semente estaria nela, seria dela porque seria colocada nela, mas a semente viria por obra do Espírito Santo. Como disse o anjo a José: não temas receber tua mulher, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo de Deus. A semente da mulher que ali se menciona é Cristo, e faz-se alusão com a expressão
ao seu nascimento sobrenatural, à sua concepção sobrenatural por meio do Espírito Santo. Todos aqueles que participam da carne e sangue de Adão, de certa maneira, estavam nele, de forma latente, quando ele pecou. Como é dito que os da tribo de Levi, conforme Hebreus 13, estavam nos lombos de Abraão quando ele deu dízimo a Melquisedeque. E dessa forma se diz indiretamente que Levi, ou a tribo de Levi, deu dízimos a Melquisedeque, porque ela estava potencialmente nos lombos de Abraão, não existia ainda, mas veio da semente de Abraão. Todos aqueles que estavam em Adão quando ele pecou estão debaixo dos efeitos da queda, e todos nós estávamos em Adão quando ele pecou, mas Jesus não estava. Jesus não veio da carne e sangue, nem de Maria, nem de José. Jesus veio em corpo, em carne, por obra do Espírito Santo, que lhe preparou um corpo no ventre de Maria. Isso não significa que Jesus é menos humano do que nós, ou mais humano do que nós, ou não é humano. Porque na verdade o próprio Adão não teve ancestral, foi feito das mãos de Deus e era ser humano. E Jesus veio por obra do Espírito Santo, mas era um ser humano. Mas o texto diz que haveria inimizade entre a semente da mulher, a descendência da mulher e a descendência da serpente, uma referência aos seres humanos que se mantiveram longe do plano de Deus, aqueles que levaram Jesus à cruz. Por isso que Jesus disse em João 8,44 aos fariseus: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Foram os homens em sua arrogância, em sua filiação a Satanás, que fizeram inimizade contra Cristo, e dessa maneira foram os instrumentos pelos quais Jesus foi crucificado. Mas ao mesmo tempo que o Messias lá na cruz teria ferido o seu calcanhar, padeceria, ele esmagaria a cabeça da serpente, ele destruiria a mente de Satanás, os planos de Satanás, aquilo que foi o objetivo de Satanás quando levou Adão e Eva à tentação. Jesus iria desfazer as obras do diabo. Então esta promessa é de que aquele plano de Satanás para levar Adão e Eva à queda, para não deixá-los na posição privilegiada em que Deus os colocou, para usurpar aquilo que Deus havia dado a Adão e Eva, de modo que Satanás agora é chamado de príncipe deste mundo e Deus deste século. Este plano, este propósito de Satanás não prosperaria. A semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, para destruir os planos de Satanás. Nós nunca podemos perder de vista, irmãos, que a história humana é uma história de luta espiritual, é uma história de embate do Filho de Deus contra as trevas que Satanás trouxe a esse mundo. Às vezes, quando nós apresentamos a mensagem do Evangelho apenas por uma via legal, Jesus pagou aquilo que nós devíamos, compensou a nossa culpa, e colocamos tudo numa linguagem impessoal, podemos perder de vista que tem uma guerra cósmica em andamento. Podemos ficar demasiadamente sofisticados espiritualmente, como a igreja anglicana atual, que retirou de sua liturgia expressões que faziam alusão ao diabo, que tem que ser expulso e banido. Mas Jesus disse que o príncipe desse mundo seria julgado. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Na primeira epístola de João, capítulo de número 3,
versículo de número 8, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo, para que nós entendêssemos desde o princípio que ele veio para isso. Ele expulsava os demônios, ele expulsava os espíritos malignos que o reconheciam: bem sei quem és, Santo de Deus. Mas ele expulsava: cala-te, e mandava o espírito maligno sair das pessoas. Quando disseram que Jesus expulsava Satanás por Satanás, ele disse: olha, o diabo não vai dividir o seu próprio reino. Não faz sentido dizer que eu expulso demônios por Beelzebu, mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, então é um sinal de que é chegado a vós o reino de Deus. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus disse que o valente, uma referência a Satanás, guarda bem as suas possessões. Quer dizer que Satanás não quer nos deixar sair de seus domínios, de sua escravidão. Mas Jesus disse: quando entretanto aparece um mais valente, amarra este valente e saqueia-lhe os bens. Jesus é o mais valente, que veio para anular o poder de Satanás e nos tirar debaixo do jugo de servidão que ele impõe. É interessante que a Bíblia representa o que aconteceu na cruz como uma grande luta espiritual, uma grande luta. Lá em Colossenses diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo de número 2, versos 14 e 15: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Observe, essa cédula aqui mencionada poderia ser traduzida, como acontece em outras traduções, por escrito da dívida. O escrito da dívida, onde constava a nossa dívida para com Deus, foi riscado. Jesus pegou esse escrito da dívida que nos era contrário e cravou lá na cruz, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando ele disse: Pai, está consumado, ele pagara o preço da nossa dívida, o preço da nossa redenção lá na cruz. No Salmo 22, que é um salmo messiânico, começa com aquela expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Se retrata o sofrimento do Messias da cruz. E tem uma hora no salmo que diz assim: os touros de Baçã me rodeiam. É uma alusão aos demônios que vieram a Jesus para afligi-lo. Como lá na cruz os nossos pecados estavam sobre ele, o Pai ausentou-se, não pôde coabitar proximamente com Jesus enquanto ser humano, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Por isso ele sentiu a solidão expressa na expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Desamparado, sem a proteção do Pai, os demônios, os touros de Baçã, se aproximaram para oprimi-lo, para naquele momento esmagá-lo. Mas quando ele disse: está consumado, aqueles demônios se surpreenderam com uma coisa: era que a morte de Jesus não era a vitória dos demônios, era a vitória de Cristo. Ele triunfou na cruz, ele não perdeu na cruz. Jesus, como disse Agostinho de Hipona, não morreu na morte, mas a morte é que morreu em Jesus. Tirou o escrito da dívida que era contra nós e cravou na cruz. O versículo 15 diz que ele triunfou em si mesmo.
contra os espíritos malignos lá na cruz do Calvário, porque ele destruiu aquilo que dava a Satanás condições de oprimir a humanidade, a culpa. Ele destruiu nele mesmo. Quando os homens pecaram e Deus também abandonou os homens, então os homens ficaram descobertos e desprotegidos, e o diabo, com mais poder e astúcia, dominou e oprimiu a humanidade. O crente em Jesus, embora ainda tenha falhas, mas tendo tido seus pecados perdoados e sendo reconciliado com Deus, não é encontrado por Satanás desamparado, mas Jesus está no crente. Se o diabo bater a porta, é Jesus quem vai atender. Aleluia, nós podemos pisar serpentes e escorpiões, e temos da parte de Deus poder contra toda a força do inimigo. Nós temos autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. A Bíblia diz lá em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Efésios diz que com o escudo da fé apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor, não ao redor. Ao nosso derredor estão os anjos de Deus, ao nosso redor está a proteção divina, mas ele está ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas resisti firmes na fé. Nós temos o Senhor conosco. O que é nascido de Deus, diz João, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O texto diz que ele triunfou em si mesmo contra os demônios da cruz. Aqueles demônios pensavam que estariam destruindo Cristo, mas Cristo estava destruindo aquilo que era a base do poder que eles tinham sobre os homens em seu próprio corpo. Ele despojou principados e potestades. É uma expressão alusiva aos demônios. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. E diz aqui que Jesus despojou principados e potestades, tirou o poder deles e os expôs publicamente. Os comentaristas dizem que essa expressão é alusiva aquele momento em que um exército venceu o outro do outra cidade, do outro país, e agora traz os vencidos acorrentados para fazerem uma passeata na sua própria cidade vencedora, para que as pessoas vejam humilhados aqueles que ousaram guerrear contra aquela cidade, mas que agora estão vencidos, que vão ali acorrentados, de cabeça baixa, despojados. Jesus despojou os demônios, Jesus os expôs ao opróbrio, os expôs à vergonha, triunfou deles lá na cruz do Calvário. A igreja, irmãos, além da missão de pregar o Evangelho, tem esta missão de mostrar ao mundo e aos demônios que eles estão vencidos. Lá na carta aos Efésios diz assim a palavra de Deus. Aos Efésios capítulo 3, a partir do verso 8, diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Ou seja, o mistério de que agora há comunhão entre judeus e gentios crentes, que agora formam uma nova humanidade, um novo homem, o corpo de Cristo, a igreja, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus, para que agora, note, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, quer dizer, o plano de Deus para desfazer as obras do diabo, seja conhecida dos principados e potestades dos céus. A igreja, irmãos, demonstra ao diabo e aos demônios a vitória do plano de Deus, evidencia a Satanás que o Cordeiro triunfou,
Diz o verso 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso. Agora temos acesso à presença de Deus com confiança, pela nossa fé nele. Agora estamos na presença de Deus, agora entramos no lugar santíssimo. Agora lutamos contra Satanás. Não ele em cima e nós embaixo, porque nós estamos assentados em regiões celestiais com Cristo. Nós agora estamos em tronos elevados. Agora a nossa luta é a gente em cima e o diabo embaixo. Aleluia! E Satanás embaixo, irmãos. A Bíblia coloca a salvação nesses termos espirituais, nesses termos de batalha contra o diabo e os demônios. Mas lá no Éden, além desta promessa, nós temos o outro versículo que eu li, onde é dito que Deus vestiu Adão e Eva com túnicas de peles. Versículo 21 de Gênesis 3: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Para que Deus pudesse vesti-los com túnicas de peles, houve um sacrifício. Até então, Adão e Eva nunca tinham presenciado um cenário de morte, mas devem ter presenciado um animal que foi imolado para que a pele do animal sacrificado pudesse vesti-los, como Deus o fez. Entendam, antes da queda, Adão e Eva estavam nus, mas não se percebiam nus, porque a glória de Deus resplandecia neles. Nós temos inúmeras descrições na Bíblia de anjos que apareceram reluzentes, porque saíram diretamente da presença de Deus e vinham vestidos de luz, de glória. O próprio Satanás, de maneira não verdadeira, mas enganosa, se transfigura em anjo de luz. Adão e Eva andavam na presença de Deus e refletiam a sua glória, como Moisés, quando desceu do monte, tinha o seu rosto brilhando. Então eles estavam vestidos de luz, de glória de Deus. Quando eles pecaram, essa glória se foi. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles foram destituídos da glória. Então se perceberam nus. Eles sentiram vergonha, porque tudo aquilo que é estranho causa vergonha. Eles perceberam que alguma coisa não estava mais como era antes. Alguma coisa já não era mais da mesma forma. E isso se devia a alguma coisa de errada que havia sido feito. E então eles se sentiram culpados, envergonhados, quando se viram naquela outra forma. Fizeram até um improviso, uma vestimenta com folhas de figueira. Embora com essa vestimenta eles já conseguiam estar um diante do outro sem sentirem-se tão envergonhados, quando Deus se apresenta, eles continuam se sentindo nus, embora com as folhas de figueira servindo de avental. Eles se escondem atrás das árvores. Adão diz: eu estou nu. Ele vê que aquilo ali para com Deus não oferece uma equiparação com a glória com a qual anteriormente estavam vestidos. Mas quando Deus os veste com túnicas de peles, isso dá confiança, porque não eram eles que estavam improvisando uma alternativa, era Deus que os estava vestindo, que estava criando a alternativa, indicando, irmãos, que a salvação não vem do homem, vem de Deus, que aquilo que pode aquietar o nosso coração e dar a segurança de que fomos perdoados pelo Senhor, não provém das nossas obras, mas provém daquilo que Deus pode fazer por nós. E para prover aquelas túnicas de peles houve sacrifício. Deus estava querendo mostrar a Adão e Eva que somente através de um sacrifício vicário, substitutivo, onde um ser humano perfeito morresse pelos pecadores, onde alguém que fosse não apenas ser humano perfeito, mas o próprio Deus, para dar valor eterno, infinito e infindável ao seu sacrifício,
eles viram que era necessário derramamento de sangue para a remissão de pecados. Deus fez a promessa e Deus mostrou um cenário para eles, em que poderiam antecipar de que maneira Deus poderia resgatar a humanidade. Então a Adão e Eva o Evangelho foi pregado. E em todo o Velho Testamento o Evangelho foi pregado por meio de tipos, de símbolos, de sombras. Lá em Hebreus, no capítulo de número 10, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Hebreus capítulo de número 10, versículo 1: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, era só uma projeção do que viria a ser feito realmente por Cristo, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Lá em Colossenses também nós temos algo alusivo a isso. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Paulo faz alusão a que os cristãos não mais mantêm os ritos litúrgicos dos judeus, porque eram apenas sombras. O cumprimento é Cristo. Colossenses 2 diz aí no verso 16: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, como a Páscoa, que eles não celebravam ao modo dos judeus, porque viam como símbolos já cumpridos, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqueles sacrifícios eram simbólicos. Os que foram salvos no Velho Testamento foram os que creram nas sombras como sombras e não como realidade. Eles não criam que aquele animal que estava sendo imolado de fato perdoava pecados, mas eles criam no que aquilo ali representava para o futuro, uma promessa divina de salvação em Cristo. Os que creram nesses sacrifícios como sombras foram salvos. Os que achavam que era realmente o sangue do animal que perdoava não foram salvos, porque sangue de touros e de bodes, diz lá em Hebreus, não pode perdoar pecados. Mas os que creram profeticamente, mesmo sob o velho pacto, foram salvos. Então nós vemos, meus irmãos, que através da lei de Moisés, o sacerdote oferecia sacrifícios contínuos a Deus para representar o de Cristo. Quando João Batista viu Jesus, entendeu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa era a celebração judaica que rememorava o dia em que o anjo da morte visitou o Egito e entrou na casa de cada egípcio e ceifou a vida do filho primogênito. Mas não entrou na casa dos hebreus, porque Deus ordenara que eles fizessem um sacrifício de um animal e que manchassem os umbrais das portas de suas casas com sangue. E assim, quando o anjo vinha, o anjo destruidor que Deus enviou, e via a mancha de sangue, não entrava naquela casa. E por meio desta última praga que Deus enviou ao Egito, Faraó deixou o povo de Israel ir. E naquele sangue que se colocava no umbral da porta se representava o sangue de Cristo, que quando nos carimba, nos livra de toda condenação. E assim como foi por causa daquele juízo do qual os judeus não foram alvejados pelo sangue do animal sacrificado, que a nação de Israel saiu do Egito, é também através do sangue de Jesus que nós somos libertos da escravidão de Satanás, para caminharmos em direção à abundância que Deus preparou para nós. Os judeus celebravam em contínuo essa Páscoa, mas essa Páscoa projetava algo futuro, projetava o que Jesus iria fazer. Por isso que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, na primeira carta aos Coríntios,
A Bíblia diz no capítulo 5, verso 7: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a nossa Páscoa. É interessante, irmãos, que quando o sacerdote judaico ia oferecer um animal em sacrifício pelos pecados, tinha que ser um animal sem defeito, tinha que ser um animal perfeito, sem qualquer alejo, indicando Jesus, que é dito lá em Hebreus como sendo o cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, em sua boca não se achou engano. Ele é o justo, ele é aquele em que a alma, em que o Pai se comprazia. É interessante que o sacerdote tinha que pegar esse animal perfeito e ele impunha as mãos, indicando que estava transferindo para o animal, como representante do povo, os pecados do povo, mostrando que Jesus levaria sobre si os nossos pecados. Depois, o animal era imolado como Jesus o foi, e era num altar, e o altar projeta a cruz em que Jesus foi fixado, onde o seu sangue foi derramado. Depois o sacerdote levava o animal sacrificado para o átrio externo e queimava, para que aquilo subisse como um cheiro suave na visão dele para Deus. Assim o sacrifício de Jesus foi agradável ao Pai. Tão agradável foi que quando Jesus disse está consumado, o véu do templo dos judeus, que representava a separação entre o homem e Deus, rasgou de alto a baixo. Foi agradável a Deus o sacrifício de Jesus, satisfez a justiça de Deus, aplacou a ira de Deus, compensou a nossa culpa, pagou a nossa dívida. E o sangue era levado para ser apresentado a Deus. O Cristo ressurreto entrou no santuário celeste com o seu próprio sangue e apresentou a Deus. Lá na carta aos Efésios, diz assim o apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo de número 5, verso 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Alusão a tudo que eu mencionei. Eu quero que você observe isso. O sacerdote impunha as mãos transferindo os pecados, e a Bíblia diz que Jesus levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Está lá em Pedro. A sua morte foi, portanto, substitutiva, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, como diz também lá na epístola de Pedro. Ele, portanto, morreu como sacrifício substitutivo. Como diz aqui o texto, ele se entregou a si mesmo. Por que eu quero ressaltar tanto isso? Porque neste mundo, irmãos, as pessoas querem retratar a morte de Jesus como sendo uma grande injustiça, uma tragédia. Jesus foi um homem bom mestre, que foi oprimido, levado à cruz, rejeitado pelo seu povo, foi levado ao madeiro pelos romanos, como se ele fosse uma espécie de pessoa pacifista que sofreu uma injustiça. E aí as pessoas vão para um filme sobre Jesus e começam a chorar, como é que fizeram isso com Jesus e tal. Obviamente os homens que fizeram isso foram perversos, mas Jesus poderia ter impedido a qualquer hora. Jesus disse: se eu quisesse eu chamaria uma legião de anjos. Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade te seria dada sobre mim se não viesse do alto. Meus irmãos, Jesus não foi passivo, alguém que simplesmente sofreu uma injustiça. Jesus foi ativo, ele se entregou a si mesmo. Ele se deu, ele se entregou, ele se voluntariou. Não foi simplesmente o Império Romano ou o povo judeu que o crucificou, ele veio para ser crucificado.
Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida pelos amigos. Ele disse: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele disse: a minha vida, João 10, ninguém me tira de mim, eu mesmo livremente a dou, para depois tomá-la de volta, fazendo alusão à sua ressurreição. Ele se entregou a si mesmo, ele foi ativo. Interessante que não fala que ele entregou posses, ele se entregou a si. Ele se entregou a si, ele não deu coisas pela nossa salvação, ele deu a sua vida por nós. Primeiro, quando se fez homem, ele não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele escolheu incorporar-se aos limites finitos da humanidade, esvaziando-se de sua glória. Ele escolheu ir à cruz por nós. Ele é o sacrifício e ele é o sacerdote. Porque na lei o sacrifício era passivo, era entregue. O sacerdote é que era ativo, entregava o sacrifício. Mas Jesus é aquele que entrega e é aquele que é entregado. Jesus é o sacerdote, é o sacrifício. Ele se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, um sacrifício perfeito. Todo o Velho Testamento, em todos os ritos, fala deste sacrifício. Moisés disse: Deus vai suscitar dentre vós um profeta como eu, quando ele vier a ele ouvireis. Jesus traria o conhecimento maior do que aquele dado por Moisés nas sombras da lei. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo de número 1, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus disse a Abraão que a morte de Jesus seria de valor universal. Em tua descendência, que era Cristo, serão abençoadas. Deus disse a Abraão: todas as famílias da terra. Ele é o desejado das nações, ele é o servo sofredor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso sacerdote. A Bíblia toda clama por Jesus, a Bíblia toda aponta para Jesus. Tudo no velho é sombra, mas ele é a realidade, ele é o cumprimento, ele é a realização. Deus, através de Cristo, nos veste de justiça. Na cruz ele levou os nossos pecados, mas antes viveu uma vida reta, até o dia de ir para a cruz, até o momento que morreu. Aquela vida reta é creditada aos que o recebem como Salvador. Isaías 61:10 diz que ele nos veste com manto de salvação, com manto de justiça. E a salvação, irmãos, é obra de Deus. Deus não aceitou a própria iniciativa do homem para se vestir. Deus não aceitou a vestidura que o homem criou, mas Deus vestiu Adão e Eva com túnicas de peles. Não vem de vós a salvação, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, segundo a fé que abraça as promessas do Evangelho, a fé pessoal em Jesus. Uma fé pessoal. Diz lá a Bíblia em João capítulo de número 8 o seguinte. João 8, versículo de número 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus não disse que eles tinham que crer num fato histórico meramente. Vocês têm que crer que eu sou. Tem que crer na pessoa dele. Jesus se revelou como nosso Salvador para ser crido lá naquela cruz. Veja o versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, porque alguém era preso à cruz, os pregos eram fixados com a pessoa em terra, depois a cruz era levantada com a pessoa já fixada nela.
Ele disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Crê nele como Salvador, crê na sua pessoa, entender quem ele é, ir ao Salvador para receber a salvação. Quando Jesus evangelizou a mulher samaritana, veja o momento culminante em que ela creu, o momento culminante da conversa. Diz aí em João 4, 25 e 26, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus se revelou. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. No verso 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela tinha ido com o cântaro para buscar água, nem levou a água e ainda deixou o cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E aqueles homens começaram a ouvir a mulher e foram até Jesus. E diz lá a Bíblia em João 4, nos versículos 41 e 42, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A fé pessoal na sua pessoa, que o descobre como aquele que é prometido na palavra de Deus. Meus irmãos, o que Jesus fez na cruz é tão importante que o evangelho é chamado de mensagem da cruz. Paulo diz: nada quis eu saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu quero apresentar isso não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstrando isso pelo poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo disse: eu não atendo demanda do que querem ouvir. Paulo diz: os judeus pedem a mim um sinal, os gregos pedem sabedoria, mas eu prego Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas isto que para os perdidos é loucura, para nós que somos salvos é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus quis ser lembrado pela sua morte, por isso ele instituiu a ceia, onde ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo. Distribuiu o cálice e disse: isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, em que lugar, em que outra circunstância alguém quereria se lembrar de alguma pessoa amada pela forma trágica de sua morte? Mas Jesus disse: festejem a minha morte, se recordem dela. A morte de Jesus Cristo não é derrota, não é tragédia, é a vitória. Foi naquela cruz que o diabo teve a cabeça esmagada, foi naquela cruz que o curso da história mudou, foi naquela cruz que passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. A cruz é a chave da história, é o centro da história, é a vitória de Deus, é onde Deus mostra que Ele tem a última palavra. Para o mundo a cruz parece derrota, mas é porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, escolhe as desprezíveis para confundir as sábias, mas a loucura de Deus é mais sábia do que o mundo. A nossa vitória está na cruz. Quando qualquer um de nós aqui ressuscitar, se tiver uma perna maior do que a outra, eu garanto que vai ajeitar. Se tiver uma cicatriz na testa, vai desaparecer. Nada disso aparecerá no corpo glorificado da ressurreição, mas no corpo ressuscitado de Jesus ele manteve a marca dos cravos, o ferimento do lado. Ele mostrou aos discípulos, ele chamou Tomé para tocar, porque ele, meus irmãos, vê nisso glória, é o seu troféu, é a sua vitória. Quando ele vier em glória no final da grande tribulação, os judeus o reconhecerão pelas marcas, verão aquele a quem traspassaram. Quando João viu o Cristo vitorioso no céu, ele disse: eu estou vendo um cordeiro, e ele viu marcas da cruz, porque ele disse: é um cordeiro como que havendo sido morto.
mas ele é digno de abrir o livro da história e dar sentido a tudo. É o leão da tribo de Judá que venceu. Jesus se apresenta a João dizendo: eu sou aquele que estive morto, eu sou aquele, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Suas marcas são vitória, são seu troféu. Aleluia. Ele nos abriu o caminho pela sua morte. Venha a Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confie nele, e pelo sangue dele tenha o perdão de suas culpas. Liberte-se, ou seja libertado, melhor dizendo, do jugo de Satanás, por meio de Cristo, para andar em novidade de vida e ter esperança de novos céus e nova terra, que não serão como os céus e terra que o diabo estragou, nem como os céus e terra que Adão degenerou, mas serão novos céus e nova terra, onde habitam a justiça, onde se estabelecerá a eternidade, e o pecado não mais entrará na história da humanidade. Vamos ficar de pé.